Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa Cinemateca Histórica. Eu sou Alexandre Guilhão, cineasta e doutor em História, e hoje nós vamos encerrar então esse especial sobre o neorrealismo italiano, esse magnífico movimento cinematográfico, um dos maiores da história do cinema, que produziu grandes preciosidades aí, com muito humanismo, com um olhar aí muito atento aos mais necessitados, aos mais pobres, e que fez uma grande contraposição ao cinema de Hollywood nos anos 40 e 50. Bom, nós iniciamos essa série então com uma aula aberta sobre o neorrealismo italiano, depois fizemos uma análise do filme Ossessione de 43 do Luchino Visconti e Roma, Cidade Aberta do Roberto Rossellini de 45, dois grandes marcos aí da origem do neorrealismo italiano. E hoje vamos então analisar o ponto mais alto do neorrealismo italiano, que é o filme Ladrões de Bicicletas. Esse filme é o filme mais famoso do neorrealismo italiano, por isso que eu estou falando que ele é o ponto mais alto. É um filme que ganhou Oscar, é um filme que até hoje, tanto na época quanto hoje, sempre foi considerado o filme mais famoso, o filme que mais percorreu o mundo. Não estou aqui colocando grau de preferência pessoal, até porque o meu filme favorito... Assim, eu amo muito o filme Ladrão de Bicicleta, mas o meu filme favorito do neorrealismo provavelmente é o Terra Treme aqui do Luchino Visconti. Bom, e para iniciar essa análise eu vou começar já com uma indagação. Porque procurando material sobre esse filme na internet para ver o que já foi produzido, me causa um pouco de perplexidade perceber que esse filme ele é associado na internet afora como sendo aí o filme mais triste da história do cinema. E dá para dizer que é um dos mais tristes, mas em várias listas, em vídeos, comentários sobre ele, esse filme é apontado como o mais triste. E eu já inicio então esse filme com uma indagação. Seria esse filme o filme mais triste da história do cinema? Ou então o filme com um final mais triste? Eu vou simplificar essa resposta para dizer que não. E o que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro, eu quero dizer que há um pouco de desconhecimento sobre o neorrealismo italiano ao se apontar esse filme com tanta pressa como sendo o final mais triste da história do cinema. Por quê? Porque o movimento do neorrealismo italiano ele produziu muitos finais tristes. Né? Então, provavelmente, os comentaristas da internet não conhecem demais filmes do movimento, senão saberia que é pedrada atrás de pedrada. Muitos filmes do neorrealismo italiano têm filmes absolutamente trágicos. Inclusive, os filmes que eu analisei nessa série aqui, o Ossessione e o Roma, Cidade Aberta, são filmes com finais bem tristes. Porém, o filme Ladrões de Bicicleta ele tem uma dramaticidade que vai impactar como um final que é triste e muito dramático. Como eu vou abordar nesse vídeo aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o porquê que esse final é tão triste, vou analisar a estrutura fílmica e a condução de narrativa do filme para mostrar porquê que o final é tão triste. E não vou entregar qual é o final. Vai ser um vídeo sem spoiler. Eu vou mostrar porquê que é tão triste sem dizer o que é o final. Não acreditam? Vejam o vídeo até o fim. E já peço para vocês, é claro, me darem essa confiança e curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito aqui o meu trabalho. Recomendem esse vídeo e o nosso trabalho para mais pessoas, pois precisamos muito do seu apoio. Bom, o primeiro a ser dito é que o diretor do filme, Vittorio De Sica, é um diretor que aqui já tinha feito alguns filmes. O Vittorio De Sica ele já tinha uma carreira antes do movimento do neorrealismo italiano, já tinha dirigido alguns filmes. O Vittorio De Sica, inclusive, ele era ator antes de ser diretor. E, inclusive, o filme Ladrões de Bicicleta, onde ele ganhou Oscar como o melhor filme estrangeiro, não foi o primeiro Oscar que ele ganhou. O primeiro filme do neorrealismo e do Vittorio De Sica a ganhar um Oscar foi o filme Vítimas da Tormenta, de 1946, que é um filme que também tem um final absolutamente triste, porque os filmes do Vittorio De Sica se caracterizam por conduzirem um grande grau de carga dramática, um grande grau de carga emotiva, inclusive com muitas técnicas, muitas táticas até melodramáticas, algo que não era comum nos filmes do neorrealismo italiano, mas que o Vittorio De Sica fazia nos seus filmes. Isso tem a ver com a própria carreira pregressa do diretor, nos filmes que ele tinha dirigido
antes do neorrealismo italiano. O filme se passa logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, o que é uma marca do movimento do neorrealismo de modo geral. Mas, aqui nesse filme, na periferia de Roma, um homem procura trabalho e consegue emprego trabalhando como colador de cartazes, para isso com uma bicicleta. Logo no começo do filme, essa bicicleta é roubada e Antônio com seu filho Bruno vão percorrer a cidade atrás dessa bicicleta. Destacando que o roteiro do filme é uma adaptação do livro homônimo, Ladrão de Bicicleta, escrito pelo Cesare Zavattini, que ele escreveu a adaptação também para o filme e foi um grande parceiro do Vittorio De Sica ao longo do neorrealismo italiano. Muitos filmes foram adaptações de livros dele. Alguns outros diretores também adaptaram outros livros do Cesare Zavattini, que foi também um grande teórico do neorrealismo italiano. E o filme vai construindo uma grande carga dramática até chegar na reviravolta final. Vou mostrar para vocês em imagens sem entregar o final. Vamos lá? Bem, aqui vamos analisar algumas imagens do filme. Aqui, o início do filme, aqui na direção, Vittorio De Sica, rédea, Vittorio De Sica. Aqui nós vemos então um conjunto de homens que está indo atrás, perseguindo praticamente um indivíduo que é o recrutador de mão de obra para trabalhar, né? Porque aqui esse filme ele mostra muito como estão as condições italianas no pós-guerra, em especial em Roma, na periferia de Roma. Um dos principais problemas aí, além da grande pauperização que vai sofrer a classe trabalhadora, mas o grande problema do desemprego. E um dos principais fatores que faz com que esse filme tenha uma dramaticidade muito latente é a trilha sonora. Desde a primeira cena, é uma trilha sonora muito dramática, uma música mesmo, muito dramática desde o começo. Então a gente vai vendo esses homens indo atrás do trabalho com uma música de fundo muito dramática. Eu não posso colocar a música aqui por questões de direito autoral. E aqui o Antônio Ricci, que é quando ele consegue um trabalho, né? E aí eu até fiz questão de colocar aqui com a legenda, né? Ele falando, né? Meu Deus, um emprego, né? Que ele precisa desse trabalho. Então ele se sente aí, né? Se sente agraciado. E aqui, de novo, né? Essa noção, essa estética, né, do coletivo. A gente vê esses dois sujeitos aqui, o recrutador e o Antônio Ricci. E aí de fundo, né? De fundo a gente vê esse conjunto de homens que estão em um movimento histórico. Bem, aqui nós temos o Antônio Ricci com a sua esposa, e aqui nós podemos ver um conjunto de ações aqui e de composição, de quadro, que vão conformando o que é essa estética do filme dentro dessa proposta do neorrealismo. Porque aqui nós estamos vendo um ambiente externo, que é uma característica do neorrealismo, destacando que não são atores profissionais nesse filme. Existem atores profissionais no filme, mas eles não ocupam posição de protagonismo. Inclusive o personagem aqui, o ator que faz o Antônio Ricci, né? Então aqui pode ver que ele está fazendo um gesto aqui de companheirismo com a sua esposa, né, pegando o balde, a própria ação dela precisando ter que pegar água longe de casa. Tudo isso vai dando pequenos indicativos de como são as condições materiais dessa família, né? As crianças indo para a escola, vejam esse cenário, né, chão batido, essa coisa toda, e numa capital europeia, né, em Roma, porém nas suas periferias. E aí nós podemos ver, por exemplo, na próxima imagem, aqui já mostrando, né, ele depois de já conseguir ter o emprego, mas com essa dificuldade, que é uma dificuldade que vem da sua trajetória. Então, aquele questionando, né, como é que ele ia comer nessa situação e tudo mais. E esse enquadramento que eu coloquei aqui, né, da esposa dele na escada, esse tipo de janela natural que se forma aqui, a linha de condução que é do corrimão aqui, isso tudo tem uma estética que ela tem até uma espécie assim, de uma influência da escola soviética, né, do Sergei Eisenstein, entre outros diretores, né, Pudovkin, enfim, diretores da escola soviética lá dos anos 20, 30, 40, né? Essa estética é muito parecida e que influencia o neorrealismo italiano. Isso é um ponto que às vezes não é tocado, né, pela análise, pela crítica de modo geral, né? E aqui, então, aí veja,
esse conjunto de ações que eles vão tendo, e aí uma questão toda de elemento familiar, é um casal, depois nós vamos conhecer os filhos, tudo isso vai aumentando essa coisa de identificação com o público, né? Essa coisa familiar, qualquer um poderia estar passando por uma situação similar. E aí eles acabam tendo que vender na verdade, parte do seu enxoval para recuperar a bicicleta, porque ele aceita um emprego que precisa de uma bicicleta, mas a bicicleta dele está penhorada para comprar comida. Por isso que tem esse diálogo. Como é que a gente ia comer se eu não tivesse penhorado a bicicleta, né? E aí eles vão lá na loja de penhores para primeiro eles penhoram o enxoval para pegar dinheiro e recuperar a bicicleta para ele trabalhar, né? Então, aí vejam esse cenário aqui que ele está colocado dentro do seu ambiente e do seu ambiente em termos geográficos e em termos sociais, que eu estou trazendo aqui, né? Esse espaço social dele aqui, né? Com essa indagação que ele faz ali de como é que é a expressão do rosto dele, mesmo não sendo outro profissional, isso é muito interessante. Aqui já quando eles estão fazendo a penhora do enxoval, isso aqui é muito rico, né? Porque tu tem em um ponto a perplexidade dos personagens e aqui o olhar de esperança dentro dessa janelinha que eles falam com o funcionário, né, do guichê de penhor. E aí o próximo plano aqui ele é aberto, né? Então eles agora colocados, submetidos a esse cenário, submetidos a essa ótica dessa janela que a gente vê num momento grande, no enquadramento agora é pequeno. Eles pequeno dentro desse cenário, e esse cenário significando aí a situação onde eles se encontram. Por isso que eu acho muito rico isso aqui, né? E aqui eu coloquei um plano, aqui uma cena dele quando ele vai pegar a bicicleta de novo. E é interessante porque aí é uma situação similar, mas ele está pegando a bicicleta, que era a bicicleta que é dele, que está penhorada, e a gente vai ver essa imagem, esse enquadramento, eu estou mostrando aqui, em uma profundidade de campo ampla. Veja como a gente enxerga isso com uma profundidade de campo ampla, ou seja, um enquadramento profundo, tudo em quadro, tudo em foco. Não é aquela coisa do primeiro plano focado e o fundo desfocado, não. Aqui tudo dentro do enquadramento. E aí a gente vê esse monte de bicicletas. Como se fossem diversos sonhos interrompidos, Cada uma dessas bicicletas é uma bicicleta penhorada. Uma bicicleta que alguém teve que deixar aí para comer, para comprar outra coisa mais importante. Então, esse conjunto de bicicletas ele vai de certa maneira, formando uma série de indivíduos e de famílias que estão em situação similar, ou seja, essas bicicletas elas vão representando a situação dessa classe trabalhadora romana e italiana no período. Então é muito rico esse plano de conjunto das bicicletas. E aí, a partir disso, a bicicleta ela não é um elemento apenas decorativo, um elemento apenas de condutor do personagem. Essa ideia da bicicleta, a bicicleta se torna um elemento afetivo, um elemento simbológico de algo maior, né? E aí quando ele pega a bicicleta, por isso que estou mostrando essa sequência aqui para vocês. Porque aí ele com a bicicleta e aí o casal, então quer dizer, aqui nesse momento feliz começam naquela desgraça e aí estão nesse elemento esse momento de felicidade se dá em cima da bicicleta, né? E assim como o elemento depois de tristeza, o momento de tristeza vai se dar a partir da bicicleta, da perda da bicicleta, como eu já elucidei no início, né? Aqui a gente vai conhecer o personagem Bruno, que é o filho. São dois filhos, um é um bebê que só aparece em uma cena, e aqui o Bruno que depois acompanha a narrativa. Então, o Bruno ele vai limpar a bicicleta pro pai. Então, quer dizer, a família passa a se reunir em torno da bicicleta. Esse é um ponto que eu quero trazer aqui, porque tudo o que vai acontecendo através da bicicleta vai depois botando um pontinho a mais de carga dramática para o que vai acontecer no final. Então a gente vê uma família, é uma família amorosa, uma família que está ali lutando por condições, e isso nos dá uma série de elementos de identificação, uma série de pontos de identificação. Poderia ser a nossa família. Eu poderia ser o filho, eu poderia ser o pai, né?
Bom, eu tenho idade mais pra ser pai, mas quando eu vi o filme pela primeira vez, talvez não, porque eu vi esse filme pela primeira vez há 1000 anos atrás, né? Então, é, isso que eu quero dizer, assim, é uma família que a gente se identifica. Então, esse elemento familiar, esse elemento de um personagem que está buscando a sua dignidade e tudo mais, e isso são uma série de elementos que vão botando um ponto mais. E como eu falei, né? Eu tô mostrando aqui essa carga dramática que se dá no nível visual e também sonoro, porque a trilha sonora nesse filme, a música, ela vai dando um tom sempre de muito drama, até um tom melodramático, e isso vai cada vez mais conduzindo a emoção do espectador, tá? Então, isso também é algo que vai sendo muito impactante e que vai, vai vai adicionando cada vez mais um tom emotivo para o público. Isso é um ponto aqui que é importante da gente entender. De novo, aqui é a repetição da situação dele com a esposa, agora com o filho, de novo. E com outros entregadores não, desculpa, coladores de cartaz. Contra coladores de cartaz aqui, então essa coisa coletiva, pô, agora tá tudo dando certo, né? Agora, é lógico, muito cedo no filme, né? Até que ele passa, até que ele tem a bicicleta roubada, né? E aí que esse cena aqui, esse plano é muito famoso do filme, né? Eu escolhi até um frame diferente do que o pessoal geralmente escolhe, né? Geralmente é o Antônio com uma cara mais perplexa. Aqui eu botei o momento que ele passa a mão no rosto, né? Então a gente vê a partir dessa corporalidade do personagem e que isso tá no roteiro, tá no enredo, a gente vai entendendo essa situação maior, como que isso se materializa no corpo dos indivíduos. É por isso que é muito importante fazer essa leitura, quando a gente vai fazer a leitura de uma gramática visual, ler todos esses elementos de corporalidade, de ambiência, tudo isso conforma uma mesma estética. Né? Então aqui a gente vê o Antônio com uma situação, um olhar de desespero, e o filho, o Bruno, ele está sendo conduzido, a sua emoção se conduz através da emoção do pai. O pai ali é o guia, o pai ali é a âncora. Então esse elemento familiar, né, como eu estou mostrando aqui, ele vai dando esse tom dramático, o tom da narrativa, que é uma narrativa que ela vai subindo de uma esperança para uma tragédia e uma esperança de novo quando eles vão passar ao longo do filme depois buscando a bicicleta. E é a partir dessa busca que a gente vai conhecer a situação da Itália, porém de uma maneira imersiva, porque o personagem, o Antônio Ricci, ele vivencia situações quase por osmose. Então ele vai passando pela cidade, em diversos momentos a gente vê militares, né, que isso tem a ver com a situação da Itália no momento, depois da guerra, né, em especial Roma muito militarizada, né, naquele momento. E isso a gente vê através dos olhos dele, mas ele não está envolvido com aquilo. São coisas que indiretamente estão na narrativa. Percebe? Da mesma maneira, quando ele vai ver ele chega a ver uma reunião de um sindicato e a gente vê as reivindicações dos trabalhadores, né, nessa reunião, mas o Antônio não está preocupado com isso, ele está apenas ali para buscar um amigo para ajudar ele para procurar a bicicleta, né? Então toda essa busca pela bicicleta acontece em uma série de situações que são situações que vão dando o tom da Itália naquele momento. Essa situação da reunião dos trabalhadores, a questão do militarismo, tudo isso são uma série de questões que a gente vai vendo no filme a partir da condução da narrativa, dessa busca dos personagens, que acaba sendo uma busca por uma outra Itália também. Né? Esse elemento aqui é crucial. Aqui é um momento também muito impactante, né? Essa coisa da chuva como um elemento aí de angústia, né? E tu vê ele, o filho, passando por meio de bicicletas, então ele sendo engolido por essa situação, né, das bicicletas. Quer dizer, é uma narrativa que se dá através desse elemento da bicicleta, como eu trouxe para vocês, né? A bicicleta, ela não é só ali um veículo de transporte. A bicicleta ali, ela carrega uma série de subjetividades, uma série de cargas, de camadas dramáticas, de todo um simbolismo, como eu falei, toda a situação das bicicletas. Cada bicicleta ela representa um sustento de uma família.
Então aqui ele tá na chuva, né? Até essa cena é uma cena que eu quero dizer que bem rapidamente, né? Que eu vi alguns textos de internet dizendo, pô, mas como que um filme que busca um realismo... Porque, pra quem não sabe, essa chuva aqui era uma chuva que ela foi feita lá artificialmente, né? Com mangueira, né? E aí, tipo... não, mas como que é tão realista assim se foi feita com mangueira? Gente, o pessoal tem que entender o que é realismo no cinema. Não é assim. Não é assim, gurizada. O que importa é a interpretação do real. Isso que é questão de realismo do cinema. É. O pessoal não sabe como é que é o negócio. Estão achando que é documentário etnográfico, né? Mas aí também não dá pra cobrar muito, né, de algumas pessoas aí, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Então, a partir desses elementos, tu vai ter toda uma condução de uma carga dramática que vai se dando através da relação do Antônio Ricci, e do seu filho Bruno, né? Que aí, a partir disso, vão ter que enxergar a realidade a partir de uma nova ótica, de novos olhares. O personagem Bruno, ele tem que ver uma realidade muito dura, é uma criança. E aí a questão da criança também é um ponto importante no neorrealismo. Vários filmes do neorrealismo vão tratar a questão da infância, né, simbolizando aí uma nova Itália que está crescendo, e que está crescendo a partir dos escombros de um país devastado por um conflito em proporções mundiais, né? E aí esse personagem Bruno, ele tem que acaba tendo que lidar com a realidade, com a crueza da realidade, né? A dureza da realidade. E aí, depois de passar por toda essa busca durante todo um dia, o personagem Antônio, o pai, ele acaba tentando cometer uma ilicitude que eu não vou dizer qual é. Vejam o filme. Esse filme vocês encontram legendados facilmente aqui no YouTube, um filmão maravilhoso. Vocês não vão se arrepender, vocês vão encontrar ele por aqui. Ou em outros meios, assim, tem em streams, tem em vários lugares. Agora, vejam. Então, essa carga dos personagens ela vai se construindo ao longo do tempo, né, no filme. É uma narrativa de 1h30. E vai se construindo com esses elementos que envolvem o elemento familiar, o elemento social, o elemento dramático, uma carga melodramática muito grande, uma trilha sonora que vai conduzindo, aspectos visuais, né? Eles na calçada, como eu mostrei antes, depois a chuva, tudo isso são elementos que vão fazendo com que nós vamos cada vez mais nos identificando com aquela tragédia e torcendo por uma resolução positiva. Isso é uma questão de condução narrativa no cinema. Hollywood também faz suas conduções, e o neorrealismo tem a sua maneira, uma maneira mais social, mais engajada, de fazer essa condução narrativa. E aí, esse personagem, que é o Bruno, que é uma criança, que passa a tá ajudando o pai nessa busca, mas também sendo protegido por ele de uma série de coisas que vão acontecendo. No final, quando o pai tenta cometer uma ilicitude, por desespero para tentar salvar a sua própria família, afinal de contas no capitalismo é cada um por si, não existe sociedade, só existem famílias que são organizadas pelo Estado, né? Então, nessa situação de desespero, o personagem Antônio, para salvar sua família, assim como ele foi vítima de um crime, ele tenta cometer um outro crime, a coisa dá errada, lá numa reviravolta final, que vai dar uma volta total. O personagem muda, o personagem acaba tendo que mudar de vítima para algoz, a coisa dá errada, ele vira uma vítima de novo, e o personagem Bruno Filho acaba tendo que salvar ele ao choro, chorando, desesperado, fazendo com que as pessoas que estão na volta tenham pena dele e acabem poupando o seu pai. Então aqui eu estou descrevendo mais ou menos, e ao final do filme, eu não estou contando, não vou contar, mas termina ali, não vou mostrar a imagem nem nada, os personagens apenas sumindo na multidão. Ou seja, essa é apenas mais uma história da classe trabalhadora italiana, completamente desesperada e pauperizada naquela situação histórica. Bom, essa foi então uma análise breve, ainda assim com elementos relacionados a cinema, história e a teoria fílmica. Teoria histórica e social. Espero que vocês tenham gostado. Aqui com esse vídeo nós terminamos com chave de ouro essa série especial sobre o neorrealismo italiano, esse movimento cinematográfico que eu particularmente sou apaixonado, amo muito,
muito importante na minha formação como pesquisador e teórico fílmico e também como um amante ou apreciador de cinema. Não vou usar a palavra cinéfilo. Sou, mas não vou usar. Então, assim, gente, eu peço de novo, dê o like nesse vídeo, nos ajude aí, compartilhe com mais pessoas. Tenho certeza que as pessoas vão gostar. Vejam esse filme é maravilhoso, tá certo, gente? Nos sigam nas demais redes sociais também. Até a próxima, a gente se vê por aí.